No Cabeça para Cima de hoje, vamos debater direitos trabalhistas. Quais são os direitos, os nossos direitos como trabalhadores? Como lidar com a questão do trabalho escravo no Brasil? A diminuição da jornada, são várias questões, um programa muito pertinente para todos. Nós vamos ao informativo e voltamos com o debate. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, é a principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho e o direito processual do trabalho. Ela foi criada através do Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943 e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista então existente no Brasil. Seu objetivo principal é a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho nela previstas. A CLT considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário, definição que abrange a maior parte dos trabalhadores brasileiros. A partir dessas leis, os empregados ganharam uma série de benefícios e direitos. Carteira de trabalho devidamente assinada e anotada desde o primeiro dia de trabalho, um dia de repouso por semana, de preferência aos domingos, vale transporte, férias de 30 dias, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e fundo de garantia por tempo de serviço são alguns exemplos de direitos trabalhistas e previdenciários do empregado. Conosco para debater, Glaucio Cavalcante de Paiva, que é advogado trabalhista. Doutor Glaucio, bem-vindo, muito bom tê-lo com a gente aqui estreando na Voz Nova, primeira vez no Cabeça, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tá certo. Também conosco hoje José Manuel Alves de Oliveira, que é médico do trabalho, perito judicial, e fisiatra. Também de volta, aliás, com a gente. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você mais uma vez. Tá certo. Bem, é um programa que interessa a todos, eu creio, né? O direito do trabalhador enfim, vocês acham que o trabalhador brasileiro conhece suas leis, conhece seus direitos, está a par, de modo geral mesmo, porque a gente às vezes fala, se referindo mais, por exemplo, àqueles que estão nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, mas quando a gente fala do trabalhador brasileiro, a gente tem que falar de todos. Então, aquele que está no campo também, em regiões mais distantes, como é que é isso? Bem, eu acredito que nem todos os trabalhadores conheçam a essência dos seus direitos, né? Eu acredito que isso deveria até ser, inclusive, ser uma pauta que deve ser abordada dentro do currículo escolar dos nossos alunos, que deveriam ser, no segundo grau, no terceiro grau, devíamos ter uma matéria de que se fosse inserido as leis básicas, né? Não só como direito do trabalho, como direito do consumidor, algo bem básico para que toda a população tivesse esse acesso sobre seus direitos, né? Entendi. Eu acho que aí é uma questão até de conceito mesmo, porque quando a gente fala em direito, gente, para um povo progredir, ele tem que aprender a cobrar os seus direitos. Mas e para cobrar ele tem que conhecer. Ou você pensa diferente, Manuel? Eu acho muito difícil, na atual conjuntura, da maneira com que o nosso país pensa, onde nós temos uma grande maioria de analfabetos, inclusive analfabetos que sabem escrever o nome, sabem até... Exatamente. Ele não consegue interpretar aquilo que lê, ele saber dos seus direitos. E outra coisa é ter acesso à informação de alguma forma. Porque é dito o seguinte, todo mundo tem que saber a lei. Não é só o advogado, não é só o juiz. Todo cidadão tem que saber a lei, porque a lei sai em diário oficial. Se eu for perguntar aqui, ninguém aqui acho que talvez lê o diário oficial todo dia. Aí eu não leio nunca. Pois é, exatamente. Imagina um trabalhador braçal que tem que trabalhar, mesmo se houver redução de horas, como estão propondo. Então você acha que realmente o brasileiro não conhece não conhece, está difícil conhecer? E cada vez vai conhecer menos, porque cada vez saem mais leis novas, leis mudando as antigas, quando ele conhece, ele descobre que aquela lei já não existe mais. Entendo. Aquele direito já não é direito. Bem, então nosso programa é totalmente relevante, no sentido de trazer informação para a pessoa, para o cidadão comum, normal, ter um pouco de noção. Precisa fazer uma série, então, todo mês voltar ao assunto. Vamos lá. O diagnóstico, então, é que nós não conhecemos e de alguma forma,
o diagnóstico é esse, o prognóstico não é bom, porque vocês acham que não se caminha para conhecer, pelo contrário. Tanto que o doutor Glaucio propõe até que isso venha para o currículo escolar. Mas vamos lá, já que não está no currículo e realmente a maioria das pessoas, vamos tentar hoje conhecer de uma forma bem superficial, mas pelo que a gente possa fazer aqui, aquilo que é o direito básico do trabalhador. Vamos lá. Eu acho, não sei, de repente eu estou errada, as leis, pode parecer até um contrassenso, a gente quer informar e já começa de certo modo criticando, mas eu acho complexo o nosso sistema trabalhista, eu acho assim, os tributos muito altos, é isso mesmo? É verdade. Os tributos inerentes a um trabalhador hoje, ele chega a consumir algo em torno de 40% daquele valor do salário, além daquele valor salarial. Destrincha isso para a pessoa que está assistindo a gente, Cláudio. Não vamos presumir que a pessoa que está assistindo não entende muito. Por exemplo, para ele ganhar um salário de R$600, o empregador paga R$600 para ele, que seria praticamente um salário mínimo. Ou vamos colocar R$1.000, por exemplo. O empregador paga R$1.000. Quanto é que aquele empregador tem que pagar de imposto, de tributo para o governo, para que ele seja carteira assinada, como a gente fala, oficial, né? Isso. O básico seria, né? 8% de FGTS sobre o salário. Que seria R$80 de R$80 que o empregador recolhe para o fundo de garantia do empregado, né? Além disso, é recolhida a parte do INSS do empregador, né, que gira em torno de 20% a 24%, vai depender da faixa salarial do empregado. E existe o CONFINS, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que vai destinado para o seguro-desemprego, que gira em torno de 8% a 12% também. Então, isso tudo vai se agregando ao salário... 20%. Nós já estamos em 44%. E além disso, tem o empregador ele tem que se resguardar que no final do ano tem o 13º salário, né? Tem as férias que tem mais 1/3 sobre o salário, né? Que é algo em torno de 33% sobre o salário, que isso também é pago pelo empregador, né? Então, isso tudo se engloba ao salário final do empregado, digamos assim. Entendo. Então, 8% que seria a mais ou menos, para ele juntar para o 13º, 44%, nós estamos falando em 52%. Então, um empregador, para assinar a carteira de alguém, sem falar em plano de saúde, em qualquer outro benefício que ele possa, de alguma forma, conceder, estender a quem trabalha. Ainda tem os vales transporte. Isso, tem o vale transporte. Alimentação. Que é quantos por cento? Exatamente. O vale transporte, ele é concedido ao empregado de acordo com a necessidade do deslocamento do empregado, né? A empresa ela pode descontar até 6% do salário do empregado, né? Para ver uma contrapartida. Mas quem paga, então, é a própria empresa? É 66% ou esse 6% é tirado do salário do próprio empregado? A empresa concede 94% do valor do vale transporte. A empresa pode descontar até 6% do valor total, né, do salário do empregado. Entendi. Isso aqui deve ser uma questão também que é muito... as pessoas confundem, que é até 6% do salário do empregado. Muito embora, às vezes, o empregado ele gaste R$200 de passagem, digamos, e 6% do salário do empregado vai dar 210. Então, a empresa não pode descontar 210. Ela tem um limite até do valor gasto pelo empregado, que é de 6%. E o restante ela que tem que completar. Então, vamos deixar o Vale Transporte de fora, vamos dizer que isso saia. Pelas contas que a gente está aqui agora, a gente está dizendo que se alguém ganha R$1.000, no mínimo, esse empregador tem que ter R$520 a mais para cobrir todos os impostos, os tributos, os 13º. E, de certo modo, a gente acha isso uma coisa... Claro, boa, é para o benefício do trabalhador, mas isso tudo volta de fato para o trabalhador ou vai para outros? Bem, não vamos entrar nessa questão, vamos para o que interessa, porque a gente quer que o trabalhador conheça o seu direito. Mas que a gente entenda também qual é o tributo, o que recai sobre o empregador, de modo que muitas vezes as pessoas falam, poxa, por que no Brasil... todo mundo não tem carteira assinada, e até devia ser formal, não havia tanto emprego informal. Mas não vamos entrar nesse mérito, que a questão hoje é o direito. Tem até um informalismo hoje dentro da lei, né? Porque existem, claro, que as cooperativas, por exemplo,
que são cooperativas onde o indivíduo pode trabalhar hoje, por exemplo, aqui nessa TV, amanhã na TVE, amanhã nas outras Certo. TVs. Já há cooperativas que são, na realidade, empregadores, que, para burlar a lei e não pagar nada disso que a gente falou aqui, e não ter férias nem 13º, o indivíduo se propõe a trabalhar. Né? Ele Na área se de saúde, isso é muito submete comum. até em nome de ter para poder ter Algum um emprego. Né? Não chega a ser um trabalho escravo, mas é um trabalho que burla todos os benefícios sociais Como que é esse que alguém trabalhador teria. pode saber que está, quer dizer, quem está empregado sob esse regime, sabe? Sabe, geralmente sabe. Ele sabe que os outros têm 13º, que ele não tem. Sabe que ele deveria ter férias, ele não tem. E Se ele tiver pode férias, recorrer, ele pode quando ele é denunciar? demitido, geralmente ele entra na justiça pedindo ao empregador real, porque essa cooperativa geralmente não tem um fundo. Ela presta serviços, alguém. então, a alguém. Então, por exemplo, se a Boas Novas tivesse uma cooperativa aqui empregando todo mundo, que só pudesse trabalhar aqui, por exemplo, no tempo não daria para ter outro emprego. Que graças a Deus não é o caso, Graças mas a vamos Deus. lá. Por isso que eu estou usando a Boas Novas. O que aconteceria? Ele não entraria contra a cooperativa, ele entraria contra Claro, entendi. a TV. E aí a TV, às vezes, não sabe... Ela está contratando uma empresa, achando que... Ela está terceirizando um serviço. E quando descobre, está sendo lesada também. Então, até mesmo se alguém contrata, terceiriza serviços de cooperativa, tem que estar atento como é o regime desse trabalhador junto a essa cooperativa para depois não ser... Geralmente tem problema. Hoje até a justiça está muito em cima dessas cooperativas. O nosso Ministério Público do Trabalho vem atuando justamente nesse sentido que o doutor abordou. Existem dois pontos a serem colocados. A legislação trabalhista, ela garante ela dá o direito da consolidação da cooperativa. A cooperativa, na verdade, a cooperativa verdadeira, vamos dar até como exemplo, é aquela cooperativa do táxi, onde você, junto com um grupo de taxistas, eles contratam uma secretária para que a secretária fique atendendo as chamadas no telefone e ela repassa esse trabalho de forma igual para todos os taxistas. Né? Então, esses taxistas, eles trabalham para ele, no seu horário de trabalho, que eles pré-determinam, e aquele ganho que ele tem auferido com o seu trabalho é diretamente pago a ele. Na verdade, e ele eles é que tem que pagar, se ele quer ter INSS, ele mesmo que tem que recolher e ir lá e pagar. E ele paga. Eles formam essa cooperativa, eles pagam, eles contribuem o seu INSS, eles pagam todos os seus impostos e contratam uma pessoa para que fique atendendo. Então, na verdade, o lucro Mas para ter a dessa cooperativa, eles têm que pagar esses impostos. Para formalizar tem uma que formalizar. cooperativa. É um contrato, Entendi. é como se fosse uma empresa. Ela forma um contrato de empresa, só que na forma de cooperativa, né? Onde todos aqueles cooperados são sócios cooperados. Então, o lucro que se obtém com aquele trabalho que é oferido é dividido entre todos os cooperados. De forma igual. De forma igual. Né? Diferente do caso que o doutor está colocando, que, na verdade, esse cooperado... Ele não é um cooperado, ele não terceiriza. Cooperado, ele é um empregado cooperado. Essa é a grande diferença. Outro ponto que foi abordado é a questão da terceirização. A terceirização, ela também é permitida por lei, desde que não seja a atividade fim da empresa. Né? Se é uma empresa que tenha supermercado, por exemplo, ela pode terceirizar um empregado de auxiliar serviços gerais, porque não é atividade fim do supermercado. Entendi. Entendeu? É uma atividade secundária. Tanto que então, essa atividade é uma ser... atividade comum. Motoristas, pessoal de limpeza, é uma atividade comum. Segurança, você terceirizar. Isso, segurança, perfeitamente. Segurança, inclusive,